capítulo 9, versos 28 e 29. Marcos, capítulo 9, versos 28 e 29. Você que nos visita, seja muito bem-vindo, a primeira vez. Você que está em casa, sempre bom dizer, seja muito bem-vindo. Bom compartilhar conosco esse culto. Deus abençoe vocês. Marcos, capítulo 9, versos 28 e 29. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhes perguntaram, em particular, por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém? Eu diminua e o Senhor cresça. Meus irmãos, ministrar a palavra do Senhor é sempre um desafio, né, pastor Roldão? É sempre um desafio. Eu tremo e temo. Ministrar a palavra do Senhor é um desafio. Sobretudo, meu Isaac, na Igreja Batista do Barro Preto, uma igreja tão séria, tão compromissada com o Evangelho, vindo de muitos pastores, mas sobretudo os anos em que o pastor Alessio está à frente da igreja, conduzindo a igreja, com tanta sabedoria, simplicidade, mas sobretudo com unção. Essa igreja, ela é prova viva de parte desse tema que nós vamos discutir nessa manhã. Por isso, talvez o nervoso, a ansiedade, Gideão, de ministrar aqui, mas pedindo a Deus a graça dele para que ele me use, que de fato eu seja diminuído e ele mesmo é quem cresça. Esse texto de 28 e 29 de Marcos 9 não pode ser lido, compreendido de qualquer maneira, passar a ele a luz, olhar, meu caro pastor Wallace, mas ele precisa de fazer uma breve introdução. Essa introdução nos fará entender porque Jesus explicou esses assuntos. O capítulo de Marcos 9 mostra alguns detalhes importantes, mas eu quero destacar, antes da introdução, os momentos da transfiguração de Jesus ali no monte, em que ele estava com Pedro, Tiago e João. Está lá no capítulo 9, do versículo 2. Eles viram a glória de Deus, eles viram a presença de Deus. E como é rápido, esses discípulos saíram de ver a glória de Deus, a presença de Deus, para ver o ataque de Satanás. Eles acabaram de ver a glória de Deus manifestada no monte, a vida de Jesus, enchendo Jesus. Eles tiveram uma visão belíssima. Tiago, João, Pedro. Eles saíram dali e em seguida eles foram confrontados. Aliás, eles assistiram à confrontação das trevas. Eles viram a glória, instante depois eles viram os ataques das trevas. Eles assistiram ao ataque das trevas. Passando esse tempo, Jesus explica acerca da vinda de Elias e tal ali, e ele fala de João Batista, que ele é esse modelo de Elias que veio e o povo rejeitou, etc. e tal. E aqui, meus irmãos, no verso de número 14 de Marcos 9, resumidamente, eu vou passar aqui para os irmãos, para a gente não gastar tempo lendo, você pode ler em casa com mais minúcias. O texto do verso 14 diz que quando eles se aproximaram dos outros discípulos, então quando os três vieram com Jesus, descendo do monte, notoriamente contaram os 9, e viram uma numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Então, o cenário é que os escribas estavam debatendo um tema, um assunto com os 9. Jesus desce com os 3, e no verso de número 15, a multidão ao ver Jesus, tomada de surpresa, não sabia que Jesus estivesse ali, correu para ele e saudava. É Jesus e tal, e coisa.
alguns com curiosidade, notadamente. No verso 16 diz que então Jesus interpelou os escribas e disse: o que vocês estão discutindo com eles? Ou seja, Jesus para a euforia dos escribas, meu caro Timóteo, e pergunta aos discípulos: o que vocês estão discutindo com eles? Que tema é esse? Que razão? Por que discutis? Parece que Jesus fecha a fronte. Minha irmã Rosália pergunta: por que vocês estão discutindo? O que vocês estão tratando aqui? Esse é o interesse? Vocês fugiram do foco? Então, no verso 18, no verso 17, um dentre a multidão respondeu: mestre, não entra no assunto, mas talvez ele explica parte da discussão. Ele diz: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Verso 18, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. O espírito, onde pega o menino, lança o menino por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e até o menino não desenvolve, o menino se definha. O menino era tão oprimido por aquele demônio, há muito tempo, desde a infância, o texto vai dizer, que o menino, ele não se desenvolvia, ele definhava. Então, ele diz, aí está o motivo da discussão. Roguei aos teus discípulos, roguei a teus discípulos, roguei ao teu povo, que o expelissem, que expulsassem, mas eles não puderam expulsá-los. Talvez ali os escribas estivessem discutindo esse tema, tal, vocês não estão andando com Jesus e não conseguiram expulsar esse demônio, e Jesus desce do monte, vem com os três, Pedro, Tiago e João, o que vocês discutem? E aí o homem disse: eu trouxe o menino. E aqui nós temos algumas observações rápidas nessa introdução. Discussão versus necessidade. Enquanto os discípulos estão discutindo, enquanto os discípulos estão debatendo, alguém tem necessidade. O mundo tem necessidade. Se os discípulos parecem ser o modelo da igreja, a igreja aqui no texto está discutindo, batendo papo, conversando. É notório que discussão sábia é importante. Discutir assuntos, mas discutir a vida toda, discutir o tempo todo, discussões frívolas, sem saída. A igreja não pode ficar no campo da discussão. A igreja não pode abrir o seu templo para discutir teologia, discutir isso. A igreja não pode ficar só na discussão, a igreja precisa sair da discussão e entrar no campo da ação. E aqui nós temos uma necessidade, em tese, um homem com um filho possesso e a igreja de outro lado, os discípulos de outro lado, discutindo assuntos com os escribas. E o texto disse que, no verso 18, que esse demônio fazia assombro na vida daquela família. Nós temos uma família sendo atacada aqui. Em cheio, o inimigo ataca as famílias. Satanás entrou na vida daquela família com fúria terrível. Martinho Lutero, no seu hino Castelo Forte, diz que Satanás ataca com fúria pertinaz, mas nosso Deus socorro traz. Mas Satanás entrou naquela família. O pai estava perdido, sem saber o que fazer. O menino espumava, parecia um sintoma de uma epilepsia. No entanto, não era epilepsia. O texto deixa claro que ele estava envolto, forçado, usado, dominado por uma força espiritual maligna. E o menino estava terrivelmente abatido. Diz o texto que ele não crescia, não se desenvolvia. Que triste para um pai. Ter que cuidar daquele menino quase que 24 horas, o Rani e Lídia, dizendo para ele, cuidado com fogo, cuidado com água, não pode deixar sozinho, alguém tem que ficar com ele, porque se o demônio pegar a qualquer hora, e diz o texto que ele já caiu na água, já caiu no fogo, já caiu em terra, o demônio quer matá-lo, diz o texto. Porque Satanás veio para matar, disse Jesus, roubar e destruir, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Mas aqui está, irmãos, uma necessidade. E aqui nós temos algumas verdades, porque no verso 19 Jesus olha para aquele povo e ele não olha, ele não diz para a multidão, ele diz para os seus discípulos: ó geração incrédula, até quando
eu estarei convosco. Até quando, verso 19, eu vou suportar vocês. A expressão aí, até quando vos sofrereis, a tradução correta é até quando eu vou suportar vocês. Uma geração incrédula, uma geração que está fazendo mal ao Senhor. Deus está suportando esse povo. Me lembro da igreja de Laodiceia. Você é morna. A mornidão, diz o texto, que fazia Deus ter vontade de vomitar. O que seria capaz de promover um mal-estar no estômago de Deus, irmãos? Que igreja era aquela que era morna? Está no livro Correspondências da Ásia, viu? O que fazia Deus ter vontade de vomitar alguma coisa? Porque ele estava tão enjoado, tão nauseado. Eu estou suportando vocês, diz o texto. Até quando eu vos sofrereis? A ideia é até quando eu vou suportar vocês, um povo sem fé, um povo fraco, um povo sem fervor. Até quando? Ele diz, tragam-me o menino. Aí trouxeram o menino, verso 20. E o texto disse que, aí eu tenho uma reação muito interessante, porque quando os demônios estão na presença de Jesus, irmãos, eu lembro daquele gadareno, que quando Jesus desce do barco, os demônios saíram desorientados, chegaram nos pés de Cristo, gritando, o que temos contigo? O que você veio fazer aqui? Por que nos incomoda tanto? Ainda os demônios disseram, filho do Deus Altíssimo. O texto em espécie diz que quando a presença de Deus chega, os demônios se revolvem. Os demônios se remexem. O texto diz que quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente se agitou com violência. Mas ele caiu por terra, porque a toda a presença de Jesus não há poder das trevas suficiente para ficar em pé. Ele caiu por terra. E quando ele cai, ele começou a espumar, aquela agonia, aquela coisa terrível. E Jesus perguntou ao Pai. Enquanto o demônio está fazendo o seu teatro, enquanto o demônio está fazendo o seu circo, Jesus olha para a compaixão da família. Jesus não ficou batendo boca com Satanás, perguntando de onde ele veio, quem fez, se botou na encruzilhada. Isso é história. Jesus não perguntou nada para o capeta, porque a conversa de Cristo não é com o capeta. A conversa da igreja não deve ser com os demônios. A conversa da igreja é com o Senhor dos Exércitos. E a igreja tem que ter compaixão do sofrimento, não ficar ovacionando demônios. É impressionante como hoje tem igrejas que dão mais valor ao demônio do que a Jesus. Culto de libertação. Todo culto é de libertação. Jesus liberta uma pessoa, você estando na fila do banco. Se você tiver a presença de Deus, Jesus vai usar você para libertar alguém. Não precisa de um culto específico para a presença de Deus. E o texto diz que Jesus olha para o pai, verso 21, e pergunta ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece? Jesus se importa tão brevemente, tão intensamente com aquele homem, que Jesus pergunta há quanto tempo ele vem sofrendo com essas coisas. Jesus sabia. Jesus queria ensinar uma lição. E eu disse isso aqui no dia 20 de setembro, na mensagem de manhã. Nenhuma luta, nenhuma prova, nenhuma batalha dura a vida toda na vida das pessoas. Elas têm início, elas têm meio e elas têm fim. Jesus está dizendo para aquela família, hoje acabou. Pode ter durado o tempo que durou, mas hoje acabou, porque eu cheguei aqui. E aí, irmão Joel, ele pergunta, quanto tempo? E aí nós temos uma informação importante, porque o texto diz que ele, verso 21, há quanto tempo? E o pai responde, desde a infância. E agora parece que vai assustar a gente. A palavra infância escrita no grego significa brefos. Essa palavra infância significa brefos, que quer dizer meninice. Isso significa que é uma vida ainda intrauterina. Esse menino sofre desde o tempo da infância. Ou você não sabe que há mal na vida do homem? O salmista, escrevendo, ele disse, porque eu
eu tenho maldade, o mal está em mim desde o meu nascimento. Salmo 51, verso número 5, o salmista diz, porque eu tenho maldade em mim desde o meu nascimento. E o que dizer de Esaú e Jacó? Os meninos brigando, degladiando, dentro do ventre da mãe. E aqui está a prova cabal, inconteste, de que Satanás tem fúria contra as crianças. Êxodo 10, versos 10 e 11, conta a história de que Faraó estava sentado no trono e Moisés foi pedir a ele para libertar o povo para fazer culto ao Senhor. Faraó, como agente de Satanás, aí ele diz, pode ir os homens, mas as crianças não. As crianças, coisa nenhuma, elas ficam. Mas anteriormente no texto diz que Deus mandou levar as crianças, marido, mulheres, todo mundo, que Deus queria um culto, as crianças fazem parte do culto. Mas ali estavam investidas as trevas. Não, as crianças não. O Faraó não queria que as crianças fossem. O reino das trevas, irmãos, investem pesado contra as crianças. E aí fica uma pergunta, por que nós também não vamos investir no mesmo nível a favor das crianças? Louvado seja Deus, porque essa igreja, inclusive, logo depois do culto, você vai ver o Ministério Semear trazendo um culto infantil às crianças. Não só da igreja, mas de todo o Brasil, espalhado na rede, para tantas pessoas. A ira das trevas contra as crianças, aquele homem sofria, aquele menino sofria desde novo. E ele não se desenvolvia, talvez sofresse até bullying. Raquítico, magricelo, não cresce. Fruto da ação do mal na vida daquele menino, na vida daquela família, como aquele povo precisava de Deus. E Deus entendeu isso quando escreveu Gênesis capítulo 8, versículo 1. Deus diz a Noé, Noé, faça um altar, faça tudo, porque eu vou perdoar vocês, nunca mais eu vou destruir a terra assim, porque eu sei que o homem é mau desde a sua infância. Mal está ali. Mas aqui tem algumas notícias boas para nós daqui da frente. E o texto disse que, no verso de número 22, o homem faz algo interessante, porque no verso 22 ele diz, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Olha a intenção de Satanás, matar o menino. Mas aí o pai pergunta, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. É interessante que o homem estava diante de Jesus, mas ele, por causa da falha dos discípulos que não puderam salvar o filho dele, o homem chega para Jesus descrente, com a fé pálida. Ele diz, se tu podes. Aí Jesus vai e interpela no verso 23 e diz, se podes, tudo é possível que crer. Aí o verso 24 diz que o homem toma uma postura melhor do que os discípulos. O homem diz, olha, com lágrimas, ele diz, a ideia é, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, mas eu quero que me dá uma ajuda, me dá um empurrão. O verso 25 diz que, vendo Jesus com a multidão concorria, aquela agonia, o povo gritando, Jesus repreendeu o espírito imundo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E o texto diz que morreu. Os desesperados, os fracos de plantão, os terroristas, os quanto menos pior, quanto pior melhor, nem o menino morreu. Pronto, acabou, agora acabou, vamos enterrar. Aí verso de número 27, Jesus disse, eu vou estender a mão. E levantou aquele menino. Porque toda vez que há queda na família, Jesus sempre está de pé para levantar o caído. E aquele menino se levantou. E foi um espetáculo. Mas aí o texto diz que eles saíram. Eles saíram. Interessante que lá no verso anterior, quando o demônio começa a gritar, agitar, aquilo é prova de uma resistência das trevas. De não querer sair. De certo modo, estava cômodo para aquele demônio atuar na vida daquele menino. Mas Jesus vai tratar de um assunto importante, porque quando termina o negócio, verso 28, onde lemos, quando entrou em casa,
Os discípulos em particular, e aí agora a conversa é para a igreja. A conversa aí não é para o público, a conversa aí é para a igreja. Aí Jesus disse, eles perguntaram, por que razão, circunstância, nós não podemos expulsar aquele demônio? Essa pergunta está baseada lá em Lucas, por favor, produção, me ajuda aí. Lucas, capítulo de número 10, versos de número 17. Lucas 10, 17 a 20. Muito obrigado. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios, isso aqui é mais profundo do que a gente pode imaginar. Eu sei que vai dar nó em algumas cabeças, mas a Bíblia está aí para desmanchar o nó. Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. De quem era o nome? De Jesus. Irmã Moura, Graça Moura. Mas ele lhes disse Jesus, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Mas que coisa, não? O que isso tem a ver com esse texto? Jesus pega os meninos dele, dá uma chapuletada com esse negócio de Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aí ele diz, no verso 19, eis aí vos dei autoridade para pisardes em serpentes, escorpiões, que é a representação do mal, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então, a razão que vocês fizeram aquilo é porque eu dei autoridade para vocês. Está claro para os irmãos, como lindo dia de sol? Está claro. Vocês fizeram aquilo no verso 17, essa alegria, porque eu dei. Agora, ele vai explicar daqui a pouco o verso 18, quando Satanás foi relâmpago. No verso 20 ele diz, não obstante, apesar de alegrai-vos, não porque, apesar disso, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, mas sim porque o vosso nome está escrito, arrolado, registrado, carimbado no livro dos céus, ou no reino dos céus, ou nos céus. Essa é a alegria. O verso 18, quando Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu, Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu sei bem quem é orgulhoso. Eu sei bem quem é orgulhoso. Eu conheço um camarada, eu conheço um sujeito, eu conheço um ser que por causa do orgulho dele, ele foi atirado do céu e ele caiu como um relâmpago. Eu sei que o orgulho derrubou Satanás, o anjo da luz. O anjo que era o mais líder de lá dos outros, mas ele se orgulhou tanto e ele caiu do céu como um relâmpago. Então vocês não se alegrem porque com esse orgulho, o orgulho é perigoso, irmãos, mas nenhum orgulho é tão perigoso como o orgulho espiritual. O orgulho espiritual é uma tragédia. Jesus está chamando esses caras a atenção, dizendo, olha, vocês, cuidado com isso. Alegre-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Beleza. Então, apesar de Lucas, esse episódio está narrado no 10 e o de Lucas no verso 9, 33 a 37, por aí, o episódio de Marcos, eu gosto de Marcos porque Marcos foi o primeiro evangelista a escrever dos outros todos e tal, aquela coisa toda. Mas, enfim, os acontecimentos em ordem cronológica foram, primeiro, esse episódio, depois, o episódio do menino possesso. Embora Lucas o narra no capítulo 9, porque Lucas não viu, Lucas é ouvinte, Lucas é leitor de Marcos, então ele replica histórias. É bom lembrar que Lucas não era um dos 12, Lucas foi salvo por Jesus depois, na época, provavelmente aí um pouco antes, ou logo no início da época de Paulo. A tradição diz que Lucas era médico, era da região lá de Antioquia, e tem uma novela aí, um negócio bonito, mas depois começa aí. Vamos lá. Então, aqui está agora. Os discípulos sabiam que expulsaram demônios, ficaram numa felicidade tal, em nome de Jesus, Jesus disse claro ali, e aí eles estão felizes. Só que aí no verso de número, no Marcos 9, narra que eles foram, o pai levou o menino, possesso, e eles começaram a expulsar o menino, o demônio não sai. Então eles ficaram, por quê? Qual é a razão? Aí Jesus responde, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum.
Essa palavra jejum que está aí entre colchete, meu Deus, porque ela não se encontra nos manuais, nos manuscritos mais antigos. Mas a gente não está dizendo porque a gente é contra jejum, não. O jejum é bom. O jejum é esvaziar de si mesmo para se encher de Deus. A gente não pode dar crédito ao jejum como se não jejuar, não tem comunhão com Deus. Mas o jejum aí, o texto em tese, é como se fosse a representação de algo dedicado, de algo intenso, de algo exclusivo. Então, é como se fosse uma redundância. Dedique-se à oração por meio de uma dedicação à oração. Orem dedicados em oração. É como se fosse uma redundância. Não é o jejum literal, físico, esse texto especial. Embora a palavra diz que o jejum é importante, tem sua validade na fé, na vida de crente, mas a gente não pode colocar o jejum como eu jejuei, eu sou o top, agora eu estou destruindo até o demônio na esquina. Não é bem assim não. Então você está colocando força no jejum e não no Senhor, que é aquele que espere demônios, é o Senhor. Nosso nome é frágil demais para expulsar demônios. Mas o que está em tese aqui, irmãos, depois dessa pequena introdução, são essas duas palavras, que elas não saíram da minha mente, do coração. Esta casta. E numa manhã que a gente cantou sobre avivamento, é muito importante a gente repensar sobre essas coisas. O texto diz esta casta. E aí Jesus coloca em cache tudo que aqueles homens haviam aprendido e até experimentado. Poxa, os caras expulsaram o demônio lá e chegaram vibrando. Nós expulsamos o demônio. Jesus, opa, beleza. Agora, e por que esse não? Aí Jesus diz, esta casta, esta espécie, essa turma, essa hierarquia. Quando Jesus fala isso, ele coloca em liberdade de entendimento que é possível que os demônios se organizem em castas, em hierarquias. Até porque a palavra casta, originalmente, ela fala de um grupo, de uma condição, na nossa linguagem, condição social, uma colocação em um grupo maior. Então, quando a gente lê Efésios 6, por favor, meus irmãos, Efésios 6, verso 12, fica claro para a gente, como lindo dia de sol, Efésios 6, Igor, verso de número 12, mostra para nós que havia, Paulo falando sobre isso, ele diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Preste atenção, irmãos. E sim contra os principados e potestades. Contra quem? Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Veja, ele diz principados, potestades. Isso fala de hierarquias, de condições dentro de um mundo, dentro de um reino. Se a gente observar em Colossenses, capítulo 1, verso 13, diz que o Senhor arrancou a gente do reino, do império das trevas, e se é império, tem imperador, tem soldados. Então a gente saiu de um império das trevas e fomos trazidos para o reino do Filho do seu amor. Efésios capítulo 2, verso 2, o mesmo Efésios 2, 2, Paulo vai dizer sobre essas condições hierárquicas. Veja o que diz Efésios 2, verso de número 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, olha aí, da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Então, tem uma organização hierárquica terrível no mundo das trevas. E esse é o assunto para a gente discutir aqui. Porque Jesus chama aquela sua igreja em Marcos capítulo 9, verso 29, e ele diz, esta casta, ela não sai apenas com uma ordem. Esta casta, o emissor da ordem precisa ter oração. Esta casta precisa que o emissor da ordem tenha comunhão com o dono da ordem, que é o Salvador, que é o Senhor, que é Deus. Então é preciso que quem emita essa ordem tenha condição suficientemente espiritual para dizer esta ordem, para dizer saia, está ordenado, em nome de Jesus. Não é só falar da boca para fora. Esta casta. Então Cristo está dizendo em todas as letras que aqueles demônios que eles expulsaram lá em Lucas 9,
Lucas 10, não é o mesmo que agora estão lidando com aquele menino. Veja a velocidade, a voracidade daquele demônio, daquele espírito. Ele cuspia, ele espumava, ele ficava violento. Ora, a ordem do Salvador, ele se agitou. Ele quis resistir, mas ele saiu. O que ele fazia naquele menino? Desde a infância, irmãos, que tristeza. Desde a infância, humilhando, perseguindo, matando, querendo matar aquela família. Tirou a paz daquela família. Mas agora está a igreja. Eu vejo o menino como o mundo e eu vejo a igreja como os discípulos. E o Senhor dizendo para nós, esta casta não sai de qualquer maneira. Não me leve a mal. Mas aqui no texto a gente tem tiramos algumas conclusões. Às vezes, irmãos, nós entramos na esfera de nós estamos orando, mas não confrontamos. Nós estamos sendo confrontados com a força do mal. O império das trevas está andando a passos largos em direção à igreja. E às vezes a igreja, diante de um grande abismo, diante de uma avalanche que vem promovendo frieza sem precedentes, um mundo cheio de ideologias, tudo está preparado para que a igreja não ordene, tudo está preparado para que a igreja não dê ordem, tudo está preparado para a igreja discutir. Então nós temos um cinema, vou me xingar até depois, mas nós temos um cinema que em linhas gerais os filmes estão preparando a mente da humanidade para se afastar de Deus. Nota de rodapé número 1. Nota de rodapé número 2. Nós temos um conjunto político em que as leis que estão se formando em nosso país, não quero falar no nosso país, elas estão vindo com força, confrontando a igreja. Não é família, é a igreja. Igreja. Então já se discute que a igreja tem que pagar imposto, que a igreja tem que ser aqui. Pode mandar a igreja pagar imposto, a igreja vai pagar imposto, mas a igreja nunca vai ser engolida, porque Cristo é o Senhor da igreja. Mas nesse cenário tudo preparado, em que a mídia prepara o campo. Olha, irmãos, quando a gente lê 2 Tessalonicenses capítulo 2, o Paulo diz assim, meus irmãos, ninguém vos engane, que não será assim, sem que antes... 2 Tessalonicenses capítulo 2, meu irmão, por favor. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Meu Deus do céu, meus irmãos. Pode ficar em paz que eu não vou ofender ninguém não, viu? Mas estou falando só a verdade. 2 Tessalonicenses capítulo de número 2. Me parece... capítulo 2, verso 1. Irmãos, Paulo dizendo aos crentes. Eu não sei se vocês estão entendendo como eu entendo. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda dele, a volta dele para levar a igreja, para arrebatar o povo, para carregar a gente para o céu, e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos, preste atenção, nós vos exortamos, nós ensinamos a vocês o quê? A que não vos demovais da onde? Da vossa mente. Preste atenção, irmãos, da vossa mente. Porque, eu vou ler, depois você para no 2, não vai para o 3 não, tenha pressa não. Com facilidade, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, por carta, por escritos, por textos, por artigos, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Deixa aí no 2. Então, ele diz que na mente, porque, irmãos, é a mente. A mente é o lugar onde Satanás quer atuar. Na verdade, me permita, é na mente do homem, da humanidade, que Satanás põe resistências contra o Evangelho, contra Cristo e sua palavra. É na mente. Os discursos da humanidade, os discursos humanistas, os discursos sociológicos, os discursos diversos, estão alicerçados na mente humana. Por isso que Paulo diz, olha, renoveis a vossa mente, o vosso entendimento. Quando a gente lê Efésios capítulo 4, versos 17, ele diz, irmãos, porque vocês foram transformados, a mente de vocês foram renovadas. Ali o processo de salvação, o pastor Alessio pregou aqui, belíssimamente, salvação, santificação, justificação, que belas mensagens. Está lá gravado para você acompanhar.
E o processo de salvação é Cristo transformando a mente humana em mente de Cristo, diz Paulo, porque agora nós temos a mente de Cristo. E a querida Helenita. Então, o que Satanás faz? É na mente. A resistência das trevas está na mente. Então, os saberes, a cultura, o cinema, o preparo, estão jogando a humanidade contra a fé, contra a Bíblia, contra os valores do Senhor que são imutáveis. Mas esta casta não sai com saberes, esta casta não sai com conhecimento, esta casta não sai com resistência humana, intelectual, essa casta só sai com oração. Mas a humanidade está preparada a não orar, ela está sendo convocada a não buscar a Deus, porque ela é relativista. Eu não preciso de Deus, eu posso ser o Deus da minha vida. Uma das ideologias da pós-modernidade do século 21, da geração Y, que agora é a geração Z, é que a gente é dono de nós mesmos. Então, Cristo está combatendo isso veementemente no texto. Pastor, só está viajando. Não estou, não. Daqui a pouco eu volto para lá. Então, ele diz, não deixa demover da vossa mente. Olha, não deixa tirar, porque é onde ele quer trabalhar, é na mente. Dizendo, já chegou o dia do Senhor. Nem por espírito, nem por carta. Paulo está dizendo, não deixa ninguém dizer nada. E o que ele vai explicar no verso 3? Ele diz, ninguém, de novo ele repete essa expressão, de maneira alguma, de modo algum, vos engane, porque isto não acontecerá. A vida do Senhor, o dia de Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha o que, irmãos? A apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Deixa aí no 3. Antes desse indivíduo chegar, irmãos, há de ter uma pavimentação para que ele chegue. A pavimentação para a chegada do anticristo é um tempo de apostasia. Está claro como lindo dia de sol. E onde está o tempo de apostasia? Onde o mundo vai preparar? O mundo não vai guerrear contra a igreja, botando bomba na igreja. Satanás não está preocupado em fechar a igreja. Deixa a igreja como está. Só que a gente coloca dentro dela a discussão. A gente coloca dentro dela o discurso. Por isso que os demônios não saíram daqueles discípulos, com aqueles discípulos. Porque eles estavam discutindo teologia. Coloca dentro da igreja discussão. Vamos discutir se é arminiano ou se é calvino. Vamos discutir se é batismo com o Espírito Santo ou se é batismo sem o Espírito Santo. Vamos discutir se é línguas estranhas ou se é sem línguas estranhas. Vamos discutir se é do grupo do partido tal ou se é do grupo de partido tal. Vamos discutir se é o futebol A ou se é o futebol B. Vamos discutir. Vamos discutir se cura ou se não cura, se jejua ou se não jejua. Vamos discutir. Enquanto discutimos, não oramos e Satanás está fazendo arraso na vida de famílias. Mas Jesus está dizendo, esta casta não sai com conhecimento, não sai com filosofia, não sai com saberes, não sai com tecnologia. Esta casta não sai com ideologia da faculdade, só sai com oração. Esta casta não sai com nome de denominação. Esta casta não sai com o nome de pastor. Esta casta só sai se for oração. Mas oração você não precisa fazer, não é verdade? Porque nós estamos pavimentando a chegada do anticristo. Apostasia. O que é apostasia? Frieza, afastamento, distanciamento. Isso é apostasia. Rebeldia de filhos para pai. Pai matando filho, filho matando pai, matando mãe, mulher, marido, não sei o que você quer. Isso é apostasia. Quer ver uma coisa para os irmãos? Nós vamos ter um evento. Amanhã, um exemplo. Amanhã, feriado, vai ter um exemplo na praça, não sei das contas, em BH, em que um desses figurões que diz que é cantor evangélico, eu não gosto. Essa agonia. Eu vou lá aplaudir esses homens, gente. Aí na igreja não pode bater palma para Jesus. Entra em crise. Agora começou a política. Vamos bater palma para o candidato. Na igreja não pode bater palma para Jesus. Aí se amanhã marcar 3 horas da tarde, no pino do sol, tivesse quente o BH, você podia saber. Se aqui de manhã estivesse, e fosse época fora de pandemia, estivesse um cantor, não tinha gente para botar nessa igreja. Agora, vamos fazer o seguinte, amanhã de manhã, a gente vai abrir a igreja às 7 da manhã, para a gente orar, de 7 às 9. Nós vamos orar de joelho, para Deus sarar a nossa família, para Deus sarar a nossa vida, para Deus repreender essa casta que está na nossa família. Mais 7 da manhã.
Se vier 20, 30, é uma multidão. Mas a palavra está dizendo, é esta casta. Vocês não confrontam. Sabe por que vocês estão sofrendo? Porque esta casta não sai com a teologia de vocês, com a ciência de vocês. Verso 4, o que é que o texto de Paulo diz? Quem é esse cara do mal? Esse cara se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto até de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como fosse Deus, o próprio Deus. É isso que ele vem. Escuta, Satanás não vem dizendo um cão de cabeça, de chifre, com rabo, com aquele tridente. Tu está pensando o quê, meu irmão? A palavra de Deus diz que ele vem até, se possível, vai enganar até os eleitos de Deus. É assim que ele vem. É com essas tecnologias, é com essas facilidades que Satanás vem trabalhando na vida da humanidade. É com essas terríveis condições, ele vem dizendo, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, não é proibido. Não pode mais. Não tem mais. Isso já passou do tempo. Sexo antes do casamento? Isso é loucura. Mas esta casta só sai com oração. A moça casar virgem, o rapaz casar. Não, junta as panelas, filho. Isso não é para o nosso tempo. É para o nosso tempo, sim, é Bíblia. E aqui está a igreja na contramão dizendo, não está errado, está errado, está errado. O Senhor quer assim e assim. Mas nós estamos o quê? Sendo confrontados. E a gente começou a fazer o quê? Me permita, a palavra não me leve a mal. Apologia. Aí eu vou explicar o que é apologia. É defesa. A gente começou a criar um monte de penduricalhos no Evangelho sob a informação de que isso vai ajudar o Evangelho. Me permita, se eu der problema depois, vocês podem reclamar o pastor Arles, que ele me chama a atenção. Primeiro, apologia. A gente começou a dizer assim, olha, não, a gente não serve mais essa tradução da Bíblia. Essa tradução é muito antiga, ninguém entende. Vamos inventar uma nova tradução. Porque a nova tradução é para o homem moderno. Se a gente inventar uma nova tradução, o homem moderno vai ser alcançado. O coração do homem moderno vai ser... Eu não sou contra traduções. Mas o objeto da tradução, ele está errado. Porque alguns anos atrás, o homem também duro e consciente, ele foi alcançado por Jesus com a mesma pregação, com o mesmo texto, com a mesma mensagem que está na Bíblia. Não, então a gente agora vai fazer um louvorzão, com teatrão, com um monte de coisa que pode, para atrair as pessoas. Não pode atrair pessoas com coisas. As pessoas são atraídas pelo Evangelho de Jesus. Pessoas atraídas na igreja por causa de coisas, elas sairão brevemente. São sementes lançadas em pedras. Disse o Evangelho de Jesus. As pessoas não podem ser atraídas ao Evangelho por causa de coisas, de tecnologias, de modismos. Não, quem atrai o homem é o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Então a gente começou a criar coisas para modificar o Evangelho. Então a gente faz o seguinte, a gente traz agora um pregador que é popular, que ele está cheio de coisas, porque ele fala a língua das pessoas. Não, está errado, ele pode ser cheio de coisas, mas ele precisa primeiro ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque o que convence o homem não é o pregador, é o Espírito que está sobre a vida do pregador. Então nós vamos criar agora um monte de atitudes, vamos para as ruas, porque a igreja tem que estar lá nas ruas, a igreja está nas ruas, mas a igreja sou eu, sou você, nós somos a igreja nas ruas, não a igreja deixar de ser o que ela é hoje, para ir para as ruas. Então a gente começou a inventar penduricalhos, não, a igreja para atrair pessoas, a gente vai inventar modismo, forma de crescimento de igreja. Quem cresce igreja, irmão, é o Espírito de Deus na vida do pastor da igreja. Por isso eu disse no início, esta igreja é modelo disso. Barro Preto não inventou G12, Barro Preto não inventou negócio de célula, Barro Preto não inventou negócio de bagunça, Barro Preto não foi negócio de avivamento, de grito. Barro Preto começou o avivamento no joelho, na vida do pastor homem, de Deus, segundo o coração de Deus, a igreja cresceu. Vocês conhecem a história. Então a gente não precisa inventar nada para que a igreja seja viva, avivada. A igreja é viva porque o Senhor é o Senhor dela. Agora, quando nós tiramos Deus do centro, Deus precisa chamar a igreja a atenção. Então a gente tirou Deus de louvor, irmãos. Antigamente a gente cantava assim, ó. Tudo entregarei. Nosso Deus é soberano. Ele é exaltado, para sempre exaltado. A gente cantava assim. Deus estar aqui. A gente cantava isso.
Depois inventaram um monte de penduricalhos, porque a música tem que atrair as pessoas. A gente começou a cantar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Então a gente começou a cantar, a minha vida tem sabor de mel. A gente começou a tirar Deus do centro das nossas coisas. A pregação da igreja passou a ser cheia de psicologia. Você pode, você consegue, você é cabeça, você não é cauda, levanta a mão, dê um glória, você pode. Isso está errado. Deus é que pode, Ele é Senhor, nós não somos nada, Ele é o Senhor da igreja. Essa pregação antropologia que o homem está no centro, precisa ser tirada. Deus é o centro, Jesus é o centro. Por isso, quando acontecem essas coisas, o Senhor diz, esta casta não pode sair, porque ela não sai assim, só com oração, só com dependência, só com derramamento diante do Senhor. Então a gente foi mudando as coisas. A gente começou a ter um monte de coisas, sabe, irmãos? E aí eu vou dar uma dica para todos nós aqui. Líderes de pequenos grupos. Você quer ver o seu grupo eficaz? Você precisa ter uma vida de oração. Líder que não ora não pode liderar com eficácia. Até lidera, mas fracassa. Porque liderar é muito fácil. Pega um cara desses business da vida aí, bota ele para liderar, ele lidera tudo. Mas liderar com ação para expulsar castas, só quem tem Espírito de Deus na vida. Jesus olhou para aquele povo e disse, sabe por que você está com um problema na família? Casta. Você até hoje recorreu a um bocado de coisa, né? Você recorreu ao pastor, recorreu ao padre, recorreu ao psicólogo, recorreu ao socialista, recorreu à faculdade, recorreu ao PT, recorreu a Bolsonaro. Agora você precisa recorrer a Jesus. Esta casta. Eu acho que as pessoas estão vivendo um mundo de Bob. Está todo mundo morto, irmãos. O mundo está sem Deus de uma forma terrivelmente gritante. Mas isso só sai com oração. E aí o Senhor chama esse povo dizendo, deixa eu te falar uma coisa. Aí criaram uma coisa assim, não. A igreja, ela tem que ser a cara das pessoas. As pessoas têm que ser atraídas para a igreja. Porque a gente tem que fazer agora propaganda de rádio. A gente tem que criar uma marca da igreja, colocar nos carros, para que todo mundo saiba que essa igreja é do bairro tal. Gente, que coisa horrível isso. A igreja precisa de propaganda. Nós somos o quê? Comércio? Gerentes? Eu não sou o pastor titular da igreja não, irmãos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa igreja não precisa de propaganda, não. Essa igreja não precisa de propaganda. Jesus é o defensor e o propagador dela. Ah, não gostei da igreja, é fria. Caça um lugar mais quente, filho. Ah, não gostei porque lá não fala língua estranha. Procura outro lugar. Mas o som é duro. Não, meus irmãos, eu não gostei da igreja porque a igreja não tem um louvor avivado. Procura outro canto. Nós não estamos preocupados em atrair pessoas. Nós estamos preocupados em manter os servos para salvar vidas transformadas, cujo evangelho é a palavra de Deus, não é modismos. Esta casta, só com a oração. Agora, a igreja tem muitas qualidades. Você quer um grupo de família bom? Aqui tem. Você quer uma escola dominical boa? Aqui tem. Você quer pastores e homens de Deus? Aqui tem. Você quer pastores que não andam mexendo com a mulher dos outros? Aqui tem. Você quer pastor que não anda mexendo com o dinheiro dos outros? Aqui tem. Você quer pastor que não anda envolvido com política? Aqui tem. Você quer pastor que fala a verdade? Aqui tem. Você quer famílias honestas? Aqui tem. Você quer um ministério infantil que ensina a criança o caminho que deve andar? Aqui tem. Quer modismo? Aqui não tem, filho. Aqui tem palavra, aqui tem conserto, aqui tem Deus falando. Por isso nós estamos dizendo, é hora da gente ficar mais firme naquilo que Deus nos chamou. Esta casta só sai com oração. Vamos continuar a oração, irmãos. Vamos nos manter em oração. E se na tua vida tem problema que precisa ser expulso, precisa ser extirpado, é preciso que você faça uma releitura da sua vida. Onde você está, o que você anda, o que você faz, para que você possa então buscar o Senhor com uma vida de quebrantamento. Oração. Oração sumiu das igrejas. Então, meus irmãos, a gente precisa orar por avivamento na igreja. E para falar de avivamento, dessa necessidade de avivamento, eu não posso falar de avivamento sem olhar para a Bíblia que está aqui escrito. O que é avivamento, irmãos? É uma igreja que todo mundo faz barulho? Não é. Avivamento é uma igreja cheia de modismos, que inventa um bocado de coisa? Não. Isso não é avivamento. Avivamento, irmãos, são quando nós estamos dependendo da graça de Deus. Os maiores avivamentos da história começaram com um homem, uma mulher,
sempre de joelhos. Imagina os irmãos aqui, nós que estamos aqui de manhã, imagina nós aqui, se a gente se reunisse em pequenos grupos de oração, para a gente orar 50 minutos. Só para orar, não vamos fazer mais nada. Leu a Bíblia, a gente vai orar. Só para orar. Mas se hoje de manhã a gente sair daqui e a gente chegar na porta da igreja, convidar 5 irmãos para ir para a nossa casa hoje à tarde, 5, a gente chegar na sala da nossa casa, a gente ajoelhar e começar a orar. O pastor Lécio gosta daquele texto de 2 Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar orar. Imagina se a gente faz isso. Mas o que acontece quando a gente sai daqui? Normalmente a gente reclama do louvor, do horário, do pregador, do jeito. Você vai continuar com a casta. Quando você chega em casa, você assiste um monte de programas que vão tirar você da presença de Deus. E à noite você até vem para a igreja. Você passou a tarde toda assistindo um jogo de futebol, brigando por ele às vezes, e você vem de noite para a igreja. Você vai continuar com a casta. Esta casta sai coração. A segunda verdade, e última disso tudo, irmãos, é que esta casta, por mais que ela seja altamente forte, o poder de Deus é infinitamente maior para destruir qualquer casta. Está claro para você na Bíblia? Jesus disse, sai, e o demônio saiu e o rapaz foi curado. Em linhas gerais, nós precisamos olhar para frente. Eu trouxe um livro aqui, eu vou ler para vocês um trecho da carta. Este livro foi escrito pelo Clave Temple Lewis, chamado C.S. Lewis. Em 1940, ele escreveu um livro chamado Cartas do Diabo a seu aprendiz. Está até na promoção aí, algum canal, não vou falar para não fazer propaganda para esse povo. Bom livro. Ele faz uma alegoria. É como se o diabo estivesse treinando um novo demônio para atuar contra a igreja. O texto começa assim. Meu caro cupim, o verdadeiro problema a respeito do grupo ao qual o seu paciente, que é uma pessoa que ele chama de paciente, é um homem que está indo para a igreja, sendo crente, o seu paciente convive, é que o grupo é meramente cristão. Todos têm, claro, interesses individuais, mas o laço que os une é o cristianismo. O nosso alvo, se chegam ao ponto de se tornarem cristãos, é mantê-los em um estado espiritual do qual chamo de cristianismo e. Aí ele vai dizer, cristianismo e a crise, cristianismo e a nova corrente psicológica, cristianismo e a nova ordem, cristianismo e a política, cristianismo e a cura pela fé. Cristianismo e a pesquisa psíquica, cristianismo e o vegetarianismo, cristianismo e a reforma ortográfica. Se não podemos impedi-los de serem cristãos, então precisamos que sejam certos, que estejam com certos qualitativos. Substitua a fé deles, pura e genuína, por algo que eles possam viver como um cristão colorido. Porém, o maior de todos os triunfos é elevar o horror à mesma coisa de sempre, entre aspas, mediante a uma filosofia tal que a insensatez intelecto reforce a corrupção da verdade. Eu preciso fazer isso mesmo? Essa é a pergunta. Aqui é o caráter evolucionista ou histórico do moderno pensamento europeu. Entre aspas, ele diz que nós, do inferno, trabalhamos para isso. Torna-se também muito útil. O inimigo, Deus, no entendimento do morcegão, gosta de simplicidade diante de qualquer decisão. Ele quer que, a meu ver, os homens façam perguntas simples. Por exemplo, é correto? É prudente? É possível? Porém, se nós fizermos com que os homens perguntem diferente, mesmo que estejam dentro das igrejas, conseguiremos algo. Então, a pergunta é, está de acordo com o andamento geral do nosso tempo? Casamento virgem, a pergunta vem humana. E isso ainda é mantido nesse tempo? Está de acordo com o nosso tempo? Segunda pergunta, é progressista ou é revolucionário?
A história está caminhando nessa direção? São perguntas. Essas perguntas negligenciarão a verdadeira pergunta importante que Deus colocou os cristãos a fazerem. E, naturalmente, se essas perguntas forem feitas, desejamos que eles façam, não têm respostas. Visto que eles não têm conhecimento do futuro, o futuro depende muitíssimo das escolhas que eles fazem hoje e para quais invocam a ajuda de um futuro que nem eles mesmos conhecem. Como resultado, enquanto suas mentes estão ocupadas a zumbir neste vácuo de perguntas idiotas, temos a nossa melhor chance de nos imiscuirmos e forçá-los a cumprir os nossos próprios propósitos. Grandes trabalhos já foram realizados. Antigamente, eles eram capazes de orar, de discernir entre mudanças de boas e ruins, eles eram capazes de dizer não. Hoje, porém, eles estão maleáveis, passamos a conseguir anular grande parte desse discernimento. Temos conseguido substituir o adjetivo descritivo estável por um adjetivo emocional estagnado. Isso é coisa do passado. E os treinamos a pensar no futuro como uma terra prometida, na qual nunca irão alcançar, nunca chegarão lá. Basta torná-los massa de manobra e eles serão nossos. Esta casta. Satanás sabe disso. Satanás sabia que a casta que expulsa aquele tipo de demônio, que não é um demôniozinho que sai apenas na ordem, aquela casta precisava de comunhão com Deus. De aproximação. O que é que ele faz? Eles vão para a oração. Então, o que é que o diabo faz? A gente tira eles de lá. A gente leva eles para o caminho da discussão. Filosofia, teologia, psicologia. A gente leva, não estou dizendo que é pecado estudar psicologia, nem essas coisas de dia, não. Estou dizendo que isso tomou um lugar tão destacado que nós passamos a esquecer da Bíblia. Ou quando usamos a Bíblia para referendar os nossos erros. Por exemplo, eu posso ter 2 mulheres. Salomão teve 2 mulheres. Teve 700, né? Por que eu não posso ter? Toda vez que um homem na Bíblia teve mais de uma mulher, teve problema envolvido. Só lê o texto. Só lê o texto. Então, irmãos, ou nós entramos no mérito de um avivamento que começa em nós, nós vamos estar dados à destruição. Porque o pavimento da apostasia chegou. O homem do pecado está atuando, mas a igreja é a única coisa que contrapõe esse homem. Então a igreja não pode dormir, a igreja tem que acordar. Eu quero dizer a vocês uma coisa. Mateus 25 diz que as 10 virgens tinham vestido de noiva, sim ou não? As 10 tinham lamparina, sim ou não? As 10 tinham azeite. 5 decidiram gastar o azeite antes do tempo. Mas a notícia pior daquele texto para mim é que diz o seguinte: quando demorou o noivo, está lá no texto, claro, como lindo de sol, demorando o noivo, todas as 10 dormiram. Me parece que esta casta está dominando a terra, porque nós estamos dormindo. E aqui estamos nós, Igreja Batista do Barro Preto, de manhã, 11 de outubro, talvez não compreensível, mas gritando para vocês: é hora de avivamento. Fique de pé. É hora de avivamento. Quando nós lidamos com um assunto como esse, difícil, de demônios, a gente precisa lembrar que a receita do texto era a oração. E aquela oração não era uma oração, irmãos, de manhã assim: Deus, eu estou arrumando minha cama, me abençoa, não. É uma oração, Rosália, de você derramar a sua vida. Agora eu quero perguntar a você, sinceramente, não me responda. Quanto tempo tem que você não faz esse tipo de oração? Quanto tempo tem que você não dobra os joelhos no pé da cama, esvaziado de você, de WhatsApp, de tempo, e diz: Deus, eu reconheço que tem uma casta prejudicando a minha vida emocional, meu casamento, meus filhos, minha história, minha empresa, meus sentimentos, meu coração. Eu reconheço, Deus, que isso tem sido a falta de relacionamento com o Senhor. Aquela oração ali fala de devoção suprema a Deus.
Quanto tempo tem que você não ora mais chorando? Lembra disso? Isso é para todos nós, irmãos, para jovens e adolescentes. Viu? Eu me lembro, irmãos, que eu tinha 16 anos, eu orava chorando, pedindo a Deus uma esposa. E eu pedi a Deus 5 filhas. E eu queria a Deus que as minhas filhas fossem todas de cabelo cacheado. Pensa num negócio desse. Eu chorava de joelhos na cama do meu quarto, pobre, pedindo a Deus uma esposa e filhas. Eu queria ser pai de meninas. Porque eu não jogo futebol, não jogo videogame. E eu penso que se eu fosse pai de menino, eu ia frustrar o menino. Sabe por que nossos jovens estão com dificuldade, nossos adolescentes, nossos filhos, nossos casamentos? Porque nós estamos lidando com a casta de forma errada. Para tudo agora. Ora ao Senhor. Chegue em casa, tome compromisso com Deus, dobre o seu joelho, ore ao Senhor. Derrame o seu coração na presença dEle. Conte como está a sua família, sua casa, sua vida, seus negócios. Abre um jogo para Ele. Diga, eu tenho sido fraco, Senhor. Eu não tenho lido a Tua palavra, eu não tenho orado. Eu estou brincando, eu estou até num pequeno grupo me reunindo, mas eu não oro. Eu faço a parte até do ministério, mas eu não oro. Eu estou lidando com coisas erradas, assim. Eu estou buscando ajuda em tantas coisas. Para tudo agora. Confessa. Feche os seus olhos. Curve sua cabeça. Deus, estamos aqui. Estamos aqui. Durante muitos anos, o Evangelho do Senhor atuou puro e simples. Nós éramos um cristianismo, Senhor, puro e simples. Era a Tua palavra pela Tua palavra. A gente não tinha tantas coisas que pudesse, entre aspas, atrair pessoas. Mas as igrejas cresciam, Senhor. Nós éramos cheios do Teu poder. Com o passar do tempo, nos disseram que igreja tem que ser igreja e sociologia, igreja e teologia, igreja e psicologia. Nos disseram que nós temos que abrir as portas para que todos entrem de qualquer modo. E depois nós aprendemos na Tua palavra que o caminho que leva à salvação é estreito, é apertado, é difícil. Nos ensinaram, Deus, que a igreja pode ser modista, que ela pode abrir as portas. E nós aprendemos que isso faz muito mal, porque é o resultado que hoje nós temos igrejas fracas, ministérios débeis. Às vezes igrejas são verdadeiros cemitérios, cujos pastores são coveiros. Falta pão na casa do pão, Senhor. E nessa manhã nós queremos louvar o Teu nome, porque nessa manhã, nesta igreja, nós estamos aqui discutindo isso, a Tua palavra, repensando a nossa vida. Nós estamos juntos querendo vida, querendo vivificar. E às vezes, Senhor, nós somos tão errados, tão falhos, porque nós culpamos a nossa igreja. Culpamos o pastor, culpamos a liderança, e não sabemos que nós somos os culpados da história. Avivamento começa em mim, começa nos meus irmãos, mas nós estamos envolvidos, Senhor, em tanta coisa. Por isso a casta não sai. Nós estamos discutindo tantas ideologias, por isso as nossas famílias sofrem. Pai, nós queremos fazer uma aliança contigo nesta manhã. Eu oro junto com o Teu povo. Aqueles que concordam comigo, Senhor, estão orando assim. Nós queremos reavivar a nossa aliança contigo. Nós queremos renovar a nossa aliança contigo. Nós queremos voltar a orar com o Senhor. Nós queremos fazer tudo depois que o Senhor concordar, Senhor. Às vezes a gente tem sido tão imbecil, fazendo tudo sozinho, correndo, sem perguntar ao Senhor se o Senhor vai junto. Queremos parar tudo agora e dizer, cuida da nossa casa, cuida dos nossos filhos. Na verdade, nós queremos orar assim, Senhor. Deus, nós devolvemos os nossos filhos ao Senhor. Porque às vezes nós tiramos os nossos filhos da mão do Senhor e colocamos na mão do saber, na mão da teoria, da faculdade. Nós queremos devolver os nossos filhos ao Senhor. Cuida deles. Nós queremos devolver o nosso casamento ao Senhor. Queremos que o Senhor aviva, Senhor, o nosso casamento. Sim, Pai.
Nós tiramos o casamento, colocamos ele na mesa do pastor, na mesa do psicólogo, colocamos na mesa até do nosso chefe muitas vezes. E agora nós queremos tomar o nosso casamento e devolver para o Senhor. Toma ele nas tuas mãos. Nós queremos assumir aqui um compromisso de parar de discutir ideologias. Nós queremos falar da nossa intimidade com o Senhor. Quebra o nosso coração. Renova como nós cantamos essa noite. Aviva-nos. Acende essa chama. Repreende toda a casta que tem sido resistente ao teu poder. Repreende a casta da rebeldia dos nossos filhos. Repreende a casta da desunião do casamento. Repreende a casta, Senhor, daqueles que falam contra o ministério pastoral. Repreende, ó Deus, a casta que acusa a tua igreja. Repreende, ó Deus, a casta do modismo. Repreende, ó Deus, a casta da vaidade, a casta do orgulho. Repreende tudo isso e traz de novo para nós a oração, a simplicidade, a comunhão com o Senhor. E certamente nossas vidas, nosso casamento, nossas famílias, nossos ministérios, nossas igrejas serão diferentes. Nós oramos, Deus, arrependidos, mas alegres, porque renovamos a nossa aliança contigo nesta manhã, em nome de Jesus.